um pastor alemão resgatou 5 crianças de um ônibus em chamas, desafiando seu próprio medo de fogo. Quando todos pensavam que não sobreviveria a última criança, ele emergiu das chamas, gravemente ferido, mas vitorioso. Uma história de heroísmo animal que desafia todas as probabilidades e nos ensina sobre coragem incondicional. Prepare-se para se emocionar com cada resgate, especialmente o último, que mudará a sua visão sobre lealdade. Deixe seu like e comente de onde está assistindo esta incrível jornada de superação. O que define um herói? Seria a força sobre-humana, a capacidade de voar pelos céus ou poderes extraordinários? Ou seria algo mais profundo, mais visceral, que transcende até mesmo as limitações do corpo e da mente? Na pequena cidade de Serranópolis, onde o tempo parece fluir no ritmo suave das estações, uma resposta inesperada para essa pergunta emergiu das chamas de um destino que ninguém poderia prever. Imagine uma estrada rural empoeirada, cortando campos dourados de trigo que ondulam ao sabor da brisa morna de fim de tarde. O sol, uma esfera alaranjada e preguiçosa, começava sua descida no horizonte, pintando o céu com tons de âmbar e púrpura. Era uma dessas tardes que parecem estendidas pelo carinho divino, quando o universo conspira para que o tempo corra mais devagar, permitindo que apreciemos cada segundo de sua beleza efêmera. Em meio a esta tela impressionista pintada pela natureza, um ônibus escolar amarelo avançava lentamente pela estrada sinuosa. Dentro dele, 5 crianças retornavam para casa após um dia de aulas e brincadeiras. O motorista, seu Antônio, um senhor de cabelos grisalhos e sorriso fácil, cantarolava baixinho uma canção de sua juventude enquanto conduzia o veículo com a segurança de quem conhece cada curva e cada buraco daquela estrada como as linhas da própria mão. Ninguém poderia imaginar que, em questão de segundos, aquela cena bucólica se transformaria num cenário de horror. Uma faísca, um estalo metálico vindo do motor, um cheiro acre de fumaça invadindo as narinas sensíveis de seu Antônio. O coração do velho motorista acelerou junto com a percepção do perigo iminente. Com a experiência de décadas ao volante, ele rapidamente encostou o ônibus no acostamento, tentando ordenar às crianças que abandonassem o veículo, mas sua voz foi engolida por um acesso de tosse provocado pela fumaça que já tomava conta do ambiente. A apenas 1 quilômetro dali, caminhando serenamente pela trilha que margeava a plantação, estavam Carlos, o veterinário respeitado da região, e seu inseparável companheiro Max, um majestoso pastor alemão de 7 anos. Max não era um cão comum. Seu porte imponente, com pelagem negra e dourada reluzente ao sol, escondia uma história de heroísmo e trauma. Durante 4 anos, Max havia sido um dos mais brilhantes cães de resgate do Corpo de Bombeiros da capital. Treinado para encontrar pessoas em escombros, salvar vítimas de afogamento e guiar sobreviventes para fora de prédios em chamas, ele carregava em seu peito uma medalha de honra por serviços prestados. Porém, 3 anos antes, durante uma operação de resgate em um incêndio de grandes proporções, Max sofreu queimaduras graves e quase perdeu a vida. Desde então, vivendo sob os cuidados amorosos de Carlos, o cão desenvolvera um medo paralisante de fogo, um trauma silencioso que o acordava ofegante no meio da noite, com latidos angustiados que ecoavam pela casa solitária do veterinário. Naquela tarde, enquanto caminhavam pela trilha familiar, Max subitamente parou. Suas orelhas se ergueram em alerta máximo. Seu corpo se tensionou como uma corda de violino prestes a romper. Carlos conhecia aquela postura. Era a postura de caça, de alerta, de um animal que captou algo que os sentidos humanos, limitados e embotados, não conseguiam perceber. 1 segundo depois, Max disparou como uma flecha dourada através dos campos, ignorando os chamados de seu tutor. O vento que açoitava seu rosto trazia um odor que seu cérebro canino interpretava inequivocamente como perigo, fumaça, combustível, medo humano. Uma mistura que seu treinamento reconhecia como prioridade máxima.
Carlos correu atrás de seu cão, sem entender o que provocara aquela reação súbita. Foi quando, ao dobrar uma curva na estrada, viu a cena que já começava a desenhar-se como um pesadelo. O ônibus escolar parcialmente envolvido por fumaça negra, com pequenas línguas de fogo lambendo sua parte traseira. Max chegou primeiro. Sem hesitar, correu para a porta do ônibus que estava emperrada. Dentro, seu Antônio lutava para manter a consciência enquanto tentava alcançar o extintor de incêndio. As crianças, inicialmente paralisadas pelo choque, agora choravam e gritavam, buscando uma saída que parecia não existir. O que aconteceu em seguida desafiaria para sempre o que Carlos, um homem de ciência, um veterinário cético por formação, acreditava ser possível no mundo natural. Max, o mesmo cão que tremia incontrolavelmente, ao ver a chama de uma simples vela, lançou-se contra a porta do ônibus, golpeando-a repetidamente com seu corpo até que cedesse parcialmente. "Max! Max!" Carlos gritava, correndo desesperadamente em direção ao ônibus, enquanto discava para os serviços de emergência em seu celular. "Afaste-se, garoto! Afaste-se!" Mas Max ignorou completamente os comandos de seu tutor. Com uma determinação que parecia transcender seu próprio terror, ele se esgueirou pela abertura da porta e desapareceu no interior do ônibus, agora preenchido por uma fumaça densa e tóxica. Os segundos que se seguiram pareceram uma eternidade para Carlos. De dentro do ônibus, vinham sons de movimentação, latidos abafados e o que parecia ser o arrastar de algo pesado. Então, como uma aparição fantasmagórica em meio à cortina de fumaça, surgiu Max, puxando pela manga da camisa o corpo inerte de seu Antônio. Carlos correu para ajudar, arrastando o motorista inconsciente para uma distância segura. "As crianças, Max! Ainda há crianças lá dentro!" Ele gritou, dividido entre o desespero de saber que havia vidas em perigo e o horror de ver seu amado cão retornar para aquele inferno em chamas. Sem hesitar, Max voltou a mergulhar na escuridão fumegante do ônibus. Quando reapareceu, estava guiando uma menina de aproximadamente 6 anos, usando seu corpo como uma barreira entre ela e o fogo que agora se espalhava rapidamente pela parte traseira do veículo. A pequena, com os olhos arregalados de terror, agarrava-se ao pelo do animal como se ele fosse sua única âncora em um mundo subitamente transformado em pesadelo. Carlos recebeu a menina, verificando rapidamente se ela havia sofrido ferimentos graves. "Você está bem? Como se chama?" perguntou, tentando manter a voz calma enquanto seu coração batia como um tambor em seu peito. "Sofia", sussurrou a menina entre soluços. "Meus amigos, eles ainda estão..." Antes que pudesse completar a frase, Max já havia desaparecido, novamente no interior do ônibus. O fogo agora avançava impiedosamente, consumindo bancos e devorando o teto de metal que começava a estalar sob o calor intenso. A fumaça negra erguia-se como uma coluna maligna para o céu, visível a quilômetros de distância. Ao longe, Carlos podia ouvir o som de motores, pessoas da comunidade que, vendo a coluna de fumaça, vinham oferecer ajuda antes mesmo da chegada oficial dos serviços de emergência. Em uma região onde o tempo de resposta dos bombeiros poderia levar mais de meia hora, a solidariedade entre vizinhos era frequentemente a primeira linha de defesa contra tragédias. 3 carros pararam quase simultaneamente, e deles saltaram homens e mulheres com a determinação característica de quem vive da terra e conhece o valor da vida. Reconheceram imediatamente Carlos, o veterinário que tantas vezes havia atendido seus animais sem cobrar quando as colheitas eram escassas ou quando a seca castigava a região. "Doutor Carlos, o que aconteceu?" gritou Sebastião, um agricultor, robusto que foi o primeiro a chegar. "Ônibus escolar pegando fogo. Max está tentando resgatar as crianças", respondeu Carlos, enquanto verificava os sinais vitais de seu Antônio, que começava a recuperar a consciência. Nesse momento, Max emergiu novamente das entranhas fumegantes do ônibus, desta vez conduzindo um menino de aproximadamente 9 anos
que tossia violentamente enquanto caminhava apoiado no dorso forte do pastor alemão. Lucas, meu Deus, Lucas! Gritou uma das mulheres que acabara de chegar, correndo para abraçar o menino. Era Dona Cida, uma das cozinheiras da escola, que reconheceu imediatamente seu sobrinho. Sem perder tempo com celebrações, Max girou sobre as próprias patas e, ignorando os chamados desesperados de Carlos, lançou-se novamente para dentro do ônibus. As chamas agora haviam alcançado a metade do veículo, tornando o resgate cada vez mais perigoso. Alguém tem extintor? Água? Qualquer coisa para combater o fogo? Gritou Carlos para o grupo que aumentava à medida que mais veículos chegavam. Sebastião e 2 outros homens correram para seus carros, retornando com pequenos extintores que mal fariam cócegas naquele inferno crescente. Uma mulher trouxe uma caixa de garrafas d'água, um gesto quase simbólico diante da ferocidade das chamas. O som de vidro estilhaçando cortou o ar. Uma das janelas do ônibus havia explodido sob o calor intenso. O coração de Carlos congelou em seu peito. Max ainda estava lá dentro. E pelo que sabia, ainda havia pelo menos 3 crianças presas naquela fornalha metálica. Max! Max! Carlos gritou, seu corpo involuntariamente movendo-se em direção ao ônibus, apenas para ser contido pelos braços fortes de Sebastião. Não seja louco, doutor! Você não vai conseguir entrar aí! Vai morrer! Enquanto lutava contra o aperto dos braços do agricultor, Carlos viu algo que ficaria para sempre gravado em sua memória. Max saltando através da janela quebrada, com uma menina pequena, agarrada ao seu pescoço. O cão caiu pesadamente sobre a grama, protegendo a criança com seu próprio corpo, rolando para absorver o impacto. A menina, de aproximadamente 7 anos, foi rapidamente recolhida por Dona Cida, que verificou seus ferimentos superficiais enquanto murmurava preces de agradecimento. Max, porém, não teve tempo para receber cuidados. Com uma determinação que desafiava a razão, ele correu para a parte de trás do ônibus, onde as chamas eram menos intensas. Carlos observou com uma mistura de orgulho e terror seu companheiro saltar como nos dias de seu treinamento, acionando com as patas a alavanca da porta de emergência traseira. A porta se abriu com um estrondo metálico, oferecendo uma rota alternativa para dentro do veículo em chamas. Segundos depois, que para todos ali presentes pareceram séculos, Max reapareceu na porta traseira. Desta vez, não estava sozinho. 2 pequenos gêmeos de 5 anos, abraçados um ao outro como se fossem uma única entidade, seguiam o cão, agachados para evitar a fumaça que preenchia a parte superior do ônibus. Foi neste exato momento que o destino, em sua crueldade arbitrária, resolveu lançar a mais terrível das provações. Uma explosão secundária, provavelmente do tanque de combustível, sacudiu o ônibus como se fosse um brinquedo nas mãos de um deus raivoso. A força do impacto lançou os pequenos gêmeos para fora da porta traseira, onde foram imediatamente acolhidos por mãos ansiosas. Mas Max desapareceu na bola de fogo que engoliu o que restava do ônibus. Um silêncio sepulcral caiu sobre a cena. As crianças, agora todas resgatadas, choravam nos braços dos adultos que as consolavam. Seu Antônio, consciente, mas desorientado, murmurava incoerentemente sobre como não havia percebido o problema no motor. E Carlos? Carlos caiu de joelhos, seu rosto uma máscara de dor enquanto fixava o olhar no inferno que consumia o que restava do ônibus escolar. O inferno que havia engolido seu melhor amigo. Ao longe, finalmente, o som das sirenes anunciava a chegada tardia dos bombeiros. O crepitar das chamas era a única resposta para os soluços contidos que sacudiam o peito de Carlos. Em sua mente, passavam como um filme as memórias dos 3 anos com Max. As caminhadas ao amanhecer, as noites em que o cão dormia aos pés de sua cama. Os olhares de compreensão mútua que dispensavam palavras. Foi quando algo se moveu na borda da mata que circundava a estrada. A princípio pareceu uma sombra, um truque pregado pelos olhos embaçados de lágrimas. Mas então,
Inconfundível mesmo em seu estado deplorável, surgiu a figura cambaleante de Max. Seu pelo, antes glorioso, estava chamuscado em várias partes, deixando à mostra pele vermelha e em carne viva. Suas patas mal conseguiam sustentá-lo, deixando um rastro de pegadas ensanguentadas na terra seca. Mas seus olhos, aqueles olhos, âmbar que espelhavam uma inteligência quase humana, ainda brilhavam com determinação. Max havia escapado das chamas saltando através de outra janela lateral, rolando pela ribanceira até o pequeno riacho que corria paralelamente à estrada, parcialmente escondido pela vegetação. O instinto de sobrevivência, depois de cumprir sua missão, finalmente se manifestara. Max! O grito de Carlos rasgou o ar enquanto corria em direção ao seu cão. Ao alcançá-lo, envolveu o animal ferido em seus braços, sem se importar com o sangue e a fuligem que manchavam suas roupas. Você conseguiu, garoto. Você conseguiu. As semanas que se seguiram foram um teste de paciência e esperança. Max foi levado às pressas para a clínica veterinária onde Carlos trabalhava, recebendo tratamento intensivo para suas queimaduras extensas e inalação de fumaça. Sua condição era crítica. Os veterinários assistentes não escondiam de Carlos a dura realidade. Muitos cães não sobreviveriam a ferimentos tão graves, mas Max não era um cão comum. Assim como havia desafiado seu trauma mais profundo para salvar as crianças do ônibus, agora desafiava as estatísticas médicas em sua luta pela sobrevivência. Cada manhã em que Carlos chegava à clínica, encontrava seu amigo um pouco mais alerta, um pouco mais presente, embora ainda confinado à sua câmara de oxigênio e envolvido em bandagens que cobriam grande parte de seu corpo. A notícia do heroísmo de Max espalhou-se rapidamente, primeiro pela pequena Serranópolis, depois pelo estado e finalmente pelo país. Em poucos dias, a caixa postal da clínica transbordava com cartas, desenhos e pequenos presentes enviados para o cão-herói, como Max passou a ser conhecido na mídia. Emissoras de televisão enviavam repórteres para cobrir a evolução de seu estado de saúde, e uma campanha online para ajudar nos custos de seu tratamento especializado arrecadou 10 vezes a meta inicial em apenas 48 horas. Mas nenhuma dessas manifestações foi tão tocante quanto a visita das 5 crianças que Max havia salvo. 2 semanas após o incidente, quando o pastor alemão já conseguia ficar sentado por breves períodos, Sofia, Lucas, Marina e os gêmeos Pedro e Paulo foram levados por seus pais para um encontro com seu Salvador. A cena comoveu até mesmo os veterinários mais experientes da clínica. As crianças, algumas ainda com pequenas bandagens cobrindo queimaduras leves, aproximaram-se timidamente do leito onde Max repousava. Sofia, a primeira a ser resgatada, deu um passo à frente e estendeu a mão pequena e trêmula para tocar de leve a cabeça do cão. "Obrigada por me salvar", sussurrou, enquanto lágrimas silenciosas corriam por suas bochechas sardentas. "Você é meu super-herói." O que aconteceu a seguir deixou todos os presentes sem palavras. Max, que até então respondia minimamente mesmo aos estímulos de Carlos, ergueu ligeiramente a cabeça e, com um esforço visível, lambeu suavemente a mão da menina. Um gesto simples, quase imperceptível para quem não conhecesse o estado debilitado do animal, mas que para Carlos significava tudo. Seu amigo estava presente, consciente, lutando para voltar. A recuperação de Max foi longa e pontuada por retrocessos. Houve dias em que a infecção ameaçou tomar conta de suas feridas mais profundas. Noites em que Carlos permaneceu ao lado de seu leito, falando-lhe baixinho, relembrando juntos os tempos de paz antes do acidente que o traumatizara, antes deste novo infortúnio que, paradoxalmente, transformara-o de vítima em herói. 4 meses após o incidente, quando o inverno já cedia lugar a uma primavera tímida, Max deu seus primeiros passos sem assistência. Seu pelo havia começado a crescer novamente sobre as cicatrizes, embora grandes manchas irregulares ainda revelassem a pele danificada pelas queimaduras. Suas patas, que haviam sofrido os ferimentos mais graves, agora conseguiam sustentá-lo, ainda que com uma ligeira claudicação na pata traseira direita.
Uma sequela que, segundo os especialistas, provavelmente o acompanharia pelo resto de sua vida. A história de Max não apenas transformou sua vida e a de Carlos, mas toda a comunidade ao seu redor. O pequeno município de Serranópolis, antes conhecido apenas por sua produção de trigo e por uma pequena festa anual de colheita, agora se tornara nacionalmente reconhecido como o Lar do Cão-Herói. O prefeito, aproveitando a repercussão positiva, conseguiu finalmente a aprovação de um projeto que estava engavetado há anos: a instalação de um destacamento do Corpo de Bombeiros na cidade. E não foi coincidência que, na cerimônia de inauguração da nova unidade, 6 meses após o incidente, Max tenha sido o convidado de honra. Apoiado por Carlos, que desde o acidente raramente se afastava de seu lado, o pastor alemão mancou lentamente até o pequeno palco montado em frente ao novo prédio, onde foi recebido com uma ovação ensurdecedora dos moradores reunidos. O comandante do Corpo de Bombeiros do Estado, um homem alto e de aparência severa, curvou-se para colocar uma medalha especial na coleira de Max, uma honraria raramente concedida, e nunca antes para um animal que não estivesse oficialmente a serviço. Por atos de bravura excepcionais e além do dever, com risco da própria vida para salvar outras, leu o comandante, sua voz normalmente firme tremendo ligeiramente com a emoção contida. Max, o cão-herói de Serranópolis, é condecorado com a Medalha de Honra ao Mérito em Salvamento. A multidão explodiu em aplausos e assobios. As 5 crianças, acompanhadas por seu Antônio, que havia se recuperado completamente de seus ferimentos leves, subiram ao palco com pequenos buquês de flores do campo. Os gêmeos Pedro e Paulo, que antes do acidente eram conhecidos por sua timidez extrema, agora mostravam um novo tipo de confiança ao se aproximarem de Max, acariciando sua cabeça e sussurrando palavras que só o cão poderia ouvir. Foi durante essa celebração que ocorreu o momento que seria lembrado por anos pelos moradores de Serranópolis. O alarme da nova unidade de bombeiros soou estridente, anunciando a primeira emergência oficial. Um incêndio havia começado em um campo de trigo seco, ameaçando se espalhar rapidamente para propriedades vizinhas. Os bombeiros recém-alocados na cidade correram para seus equipamentos, preparando-se para enfrentar seu batismo de fogo. Foi quando Max, para espanto de todos, especialmente de Carlos, ergueu-se em suas 4 patas e começou a latir insistentemente, puxando em direção aos caminhões que já ligavam suas sirenes. Max, não. Você não pode... Carlos tentou contê-lo, mas algo no olhar de seu cão o fez hesitar. Não era pânico que via naqueles olhos âmbar. Não era o terror que por anos havia associado à visão, ao cheiro, ao simples conceito de fogo. Era determinação. Era propósito. O comandante do destacamento, que havia sido informado sobre a história completa de Max, fez uma decisão impulsiva, que mais tarde seria questionada por seus superiores, mas defendida ferozmente por todos que testemunharam o que se seguiu. Deixe-o ir, ordenou, fazendo um gesto para que Carlos e Max subissem no caminhão principal. Considere isto um treinamento de campo. O que aconteceu a seguir ficaria gravado na memória coletiva de Serranópolis como o dia em que um animal não apenas o superou seu maior trauma, mas o transformou em sua maior força. Ao chegar ao local do incêndio, onde as chamas já consumiam vorazmente uma grande área de plantação, Max não demonstrou o menor sinal de medo. Pelo contrário, seguindo comandos básicos dos bombeiros e utilizando seu olfato extraordinário, foi capaz de localizar um idoso, dono da propriedade afetada, que havia desmaiado enquanto tentava combater o fogo sozinho com uma mangueira insuficiente. O resgate foi rápido e eficiente, com Max guiando os bombeiros diretamente até o homem caído, ignorando as chamas que dançavam perigosamente próximas. Para quem conhecia sua história, era como testemunhar não apenas uma reabilitação física, mas uma transformação espiritual. O medo transmutado em coragem, o trauma em propósito renovado. Nas semanas que se seguiram,
Tornou-se claro para Carlos que Max havia encontrado um novo caminho. Ainda que não pudesse retornar oficialmente ao serviço devido às suas limitações físicas permanentes, o pastor alemão passou a acompanhar voluntariamente os bombeiros em várias de suas operações, servindo como um símbolo vivo de resiliência e auxiliando no treinamento de novos cães de resgate. A decisão de permitir que Max participasse dessas atividades não foi fácil para Carlos. Inúmeras noites ele permaneceu acordado, pesando os riscos contra os claros benefícios psicológicos que seu amigo demonstrava. Consultas com veterinários, especialistas e psicólogos animais confirmaram o que seu coração já sabia. Max precisava disto. Precisava sentir-se útil. Precisava enfrentar seu medo mais profundo em seus próprios termos, transformando-o em uma força para o bem. Um ano após o incidente do ônibus escolar, Serranópolis organizou uma cerimônia especial. A pequena Praça Central, antes apenas um espaço modesto com alguns bancos e uma fonte simples, havia sido completamente renovada. No centro, erguia-se agora uma estátua de bronze. Um pastor alemão em posição alerta, olhando vigilante para o horizonte. Na base da estátua, uma placa dizia simplesmente: Max, para quem coragem não é ausência de medo, mas a determinação de fazer o que é certo apesar dele. A cerimônia de inauguração reuniu praticamente toda a população da cidade, além de visitantes de municípios vizinhos e até mesmo algumas autoridades estaduais. As 5 crianças, agora recuperadas física e emocionalmente do trauma vivido, ficaram ao lado de Max durante todo o evento. Sofia, que desde o dia do resgate desenvolvera um vínculo especial com o cão, foi escolhida para fazer um breve discurso. A menina, agora com 7 anos, subiu timidamente ao pequeno palanque. Seus olhos buscaram Max, que a observava atentamente, como se entendesse perfeitamente a importância do momento. Antes do acidente, eu tinha muito medo de cachorros grandes, começou Sofia, sua voz pequena amplificada pelos alto-falantes. Minha avó sempre me dizia que não devia ter medo, que eles podiam ser nossos amigos, mas eu não acreditava, até que o Max me salvou. A menina fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Agora, eu sei que às vezes as coisas que dão mais medo podem ser as mesmas que nos salvam. Max tinha medo de fogo, mas entrou no ônibus em chamas para nos tirar de lá. Eu tinha medo de cachorros, mas foi um cachorro que me salvou. Acho que isso é uma lição para todos nós. Um silêncio respeitoso pairou sobre a multidão, enquanto a sabedoria simples, mas profunda, daquela criança tocava cada coração presente. Carlos, sentado ao lado de Max, sentiu uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto, enquanto a multidão aplaudia entusiasticamente o discurso de Sofia. A história de Max continuou a inspirar muito além dos limites de Serranópolis. Livros infantis foram escritos baseados em sua jornada. Um documentário televisivo narrou sua extraordinária recuperação e transformação. E programas educativos sobre segurança contra incêndios passaram a incluir sua história como exemplo do que fazer e do que não fazer em situações de emergência. Mais importante, porém, foi o impacto direto e pessoal que Max teve na vida daqueles que o cercavam. Carlos, que antes vivia relativamente isolado, dedicando-se quase exclusivamente a seu trabalho como veterinário, viu-se subitamente no centro de uma comunidade vibrante e acolhedora. As 5 famílias das crianças resgatadas tornaram-se parte de seu círculo íntimo, com visitas frequentes e jantares compartilhados. Max, por sua vez, passou a dividir seu tempo entre acompanhar Carlos em seu trabalho na clínica veterinária, onde sua presença tinha um efeito notavelmente calmante sobre os animais mais nervosos, e visitas regulares à escola local, onde participava de um programa inovador que usava cães para ajudar crianças com dificuldades de aprendizado ou problemas emocionais. Foi durante uma dessas visitas à escola, cerca de 18 meses após o incidente do ônibus, que Carlos percebeu uma mudança significativa no comportamento de Max. O cão, normalmente atento e energético durante as interações com as crianças, mostrou-se invulgarmente quieto,
quase contemplativo. Seus olhos, sempre expressivos, pareciam nublados por uma sabedoria nova e melancólica. Naquela noite, ao retornarem para casa, Max recusou o jantar, algo inédito em todos os anos que Carlos o conhecia. Em vez disso, o pastor alemão caminhou lentamente até seu lugar favorito, uma almofada grande perto da janela que dava para o jardim dos fundos, e deitou-se com um suspiro pesado. Carlos, preocupado, ajoelhou-se ao lado de seu amigo, passando a mão gentilmente por seu pelo que nunca mais recuperara totalmente o brilho de antes. Um exame rápido não revelou nada obviamente errado, mas anos de experiência como veterinário haviam lhe ensinado a reconhecer sinais sutis. Max estava envelhecendo, e as sequelas de seus ferimentos, somadas ao estresse físico e emocional pelo qual passara, começavam a cobrar seu preço. Os exames realizados na manhã seguinte confirmaram o que Carlos temia. O coração de Max, sobrecarregado pelo esforço extra que suas lesões pulmonares exigiam, estava começando a falhar. O prognóstico não era imediatamente fatal, mas deixava claro que o tempo de seu companheiro estava se esgotando mais rapidamente do que seria normal para um cão de sua idade e raça. A notícia foi recebida com pesar, não apenas por Carlos, mas por toda a comunidade, especialmente pelas 5 crianças que deviam suas vidas a Max. Nos meses que se seguiram, enquanto Carlos administrava cuidadosamente a medicação que mantinha seu amigo confortável, a casa do veterinário tornou-se um ponto de peregrinação silenciosa. Pessoas vinham de perto e de longe para passar alguns minutos com o cão-herói, trazendo pequenos presentes, um osso especial, um brinquedo novo, um cobertor macio, e levando consigo a memória de terem estado na presença de uma bondade rara e preciosa. As visitas mais frequentes, naturalmente, eram de Sofia, Lucas, Marina, Pedro e Paulo. As crianças, agora crescidas o suficiente para entenderem a gravidade da situação, enchiam a casa com sua energia juvenil, contando a Max suas aventuras na escola, seus sonhos e planos para o futuro. Um futuro que só existia graças a ele. Foi durante uma dessas visitas, em uma tarde dourada de outono, que algo extraordinário aconteceu. As crianças haviam trazido uma pequena surpresa para Max. Uma colcha feita à mão, com retalhos de tecido onde cada uma delas havia desenhado uma memória especial compartilhada com o cão. Carlos ajudou-as a estender a colcha sobre Max, que repousava em seu lugar favorito junto à janela. Sofia, sempre a mais sensível do grupo, notou primeiro a mudança. Max, que nos últimos dias estivera cada vez mais letárgico, subitamente ergueu a cabeça, suas orelhas movendo-se em alerta. Seus olhos, que haviam perdido parte de seu brilho característico, agora pareciam focados em algo além da janela, algo que nenhum dos presentes podia ver. Com um esforço que comoveu a todos, Max levantou-se, cambaleou até a porta dos fundos e emitiu um latido baixo, quase interrogativo. Carlos, entendendo o pedido silencioso, abriu a porta. O jardim, banhado pela luz dourada do fim de tarde, parecia acolher Max como um velho amigo. O pastor alemão caminhou lentamente para o centro do gramado, onde um único raio de sol atravessava as folhas da macieira que Carlos havia plantado, no dia em que trouxera Max para casa, após seu primeiro acidente. Ali, como se tivesse encontrado exatamente o lugar que procurava, Max deitou-se, sua cabeça erguida em uma dignidade serena. Carlos e as crianças o seguiram, formando um semicírculo, respeitoso ao seu redor. Não foram necessárias palavras. Havia entre eles uma compreensão que transcendia a linguagem. Sofia ajoelhou-se ao lado de Max, colocando sua pequena mão sobre a cabeça do cão. "Obrigada", sussurrou, sua voz embargada. "Obrigada por tudo, Max." Como em resposta, Max inclinou ligeiramente a cabeça, pressionando-a contra a mão da menina. Seus olhos encontraram os de Carlos. Um olhar de despedida, de compreensão mútua, de um amor que não precisava de palavras para ser expresso. E então, gentilmente como o pôr do sol que pintava o céu acima deles, Max fechou os olhos pela última vez,
seu corpo relaxando em um suspiro final. O silêncio que se seguiu não era vazio, mas pleno, pleno de memórias, de gratidão, de uma certeza inexplicável de que algo precioso havia sido completado, não perdido. As lágrimas que corriam livremente pelos rostos de todos os presentes não eram apenas de tristeza, mas de uma alegria profunda por terem compartilhado suas vidas, mesmo que brevemente, com um ser de tal nobreza. Nos dias que se seguiram, a notícia da partida de Max espalhou-se como um sussurro respeitoso por Serranópolis e além. Cartas e mensagens de condolências chegaram de todo o país, algumas de pessoas que apenas haviam lido ou ouvido sobre o cão-herói, mas que haviam sido tocadas por sua história. O memorial realizado na Praça Central, ao lado da estátua de bronze, reuniu centenas de pessoas. Não foi uma cerimônia de luto, mas de celebração. Celebração de uma vida vivida com propósito, coragem e um amor que não conhecia limites. Carlos, de pé diante da multidão, encontrou forças para compartilhar suas reflexões finais sobre o amigo que havia mudado não apenas sua vida, mas a de toda uma comunidade. Max me ensinou que nossa maior força frequentemente nasce de nosso maior medo, disse, sua voz firme apesar da emoção contida. Ele me ensinou que heroísmo não é ausência de terror, mas a vontade de agir apesar dele. E, acima de tudo, ele me ensinou que amor, seja entre humanos, seja entre espécies diferentes, é a força mais transformadora que existe. Enquanto falava, Carlos percebeu Sofia se aproximando timidamente, segurando algo em suas mãos. Era uma pequena caixa, que ela estendeu para ele com um sorriso trêmulo. Dentro da caixa, havia um filhote de pastor alemão, não mais que algumas semanas de vida. Seu pelo negro e dourado brilhava sob o sol da tarde, e seus olhos, extraordinariamente parecidos com os de Max, olhavam curiosamente para Carlos. Ele não é Max, disse Sofia suavemente. Ninguém nunca será, mas talvez ele possa aprender sobre coragem e amor, assim como todos nós aprendemos. Carlos acolheu o filhote em seus braços, sentindo o pequeno coração batendo acelerado contra seu peito. Uma vida nova, cheia de possibilidades, pronta para escrever sua própria história de coragem e compaixão. E enquanto a multidão se dispersava lentamente, Carlos permaneceu por um momento diante da estátua de bronze, o novo filhote aninhado, em seus braços. O sol poente lançava um brilho dourado sobre o metal, fazendo parecer, por um instante fugaz, que o Max de bronze havia piscado para eles. Um último adeus, uma última lição. A lição de que o verdadeiro heroísmo raramente vem em formas grandiosas ou espetaculares. Vem nas escolhas diárias de enfrentar nossos medos, de estender a mão ou a pata para aqueles em necessidade, de transformar trauma em cura, medo em coragem, dor em propósito. E talvez essa seja a verdadeira definição de um herói. Não alguém que nunca sente medo, mas alguém que escolhe, momento após momento, fazer o que é certo apesar dele. Alguém como Max, o cão que entrou no fogo para que outros pudessem viver.